início a esta sessão, sem mais atrasos, e passo a palavra ao Sr. Vereador Virgínio Gonçalves. Vereador, não. Não, moderador. E eu vou passar a palavra à doutora Teresa Conceiro, que nos vai dar as boas-vindas e, por motivos da sua agenda pessoal, trabalho, como é lógico, vai dar as boas-vindas e depois, muito naturalmente, terá que se ausentar quando achar conveniente para uma outra atividade num outro lugar. Faça a favor, senhor. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Em nome do Sr. Presidente Luís Filipe Araújo, dou as boas-vindas. Ele não pode estar presente por motivos de agenda, mas não quis deixar de dar os parabéns por esta iniciativa, pela escrita. Agradecer o facto de a nossa casa ser a receptora do primeiro romance da autora e, portanto, a nossa casa estará sempre aberta para novos artistas, para artistas já contemporâneos, para artistas que já são de renome, e uma vez mais agradecer por a Adelina nos ter escolhido para ser esta forma dela divulgar o seu primeiro romance. Muito obrigada a todos e felicidades para o livro. E posto isto, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos já à Biblioteca Municipal de Gondomar. É um prazer estar no vosso meio e estar a convidar a Adelina Santos, amiga pessoal desde há alguns anos e amiga também das lides culturais, porque a interação que eu tenho com a Adelina e ela comigo, há uma simbiose entre aquilo que pensamos e aquilo que escrevemos e identificamos muito um com o outro. A Adelina, acerca da Adelina, da pessoa que a Adelina é, da escrita da Adelina, a seu tempo, quem de direito fará jus a isso. Nós agora compete-nos agradecer a vossa presença, a escolha que fizeram em estar neste espaço maravilhoso que é a Biblioteca de Gondomar e começar com a sessão da apresentação deste livro Vendaval da Adelina, com o nosso convidado, com o músico que foi convidado para fazer a animação musical e fazer as pontes entre as palavras, entre os diversos momentos, o nosso amigo José Silva. Tomara que seja verdade, que exista mesmo um disco voador, que seja gente inteligente para trazer para a gente a paz e o amor. Se for para bem da humanidade, que felicidade tal intervenção. Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa ambição. Se Deus, que é todo poderoso, fez este colosso suspenso no ar, por que não ter criado o mundo apartado da terra e do mar? Tem gente que não acredita e acha que é mentira, mistérios profundos. Mas quem tem um filho pode ter dois filhos, o Senhor também pode ter dois mundos. Os homens do nosso planeta dão a impressão de que não têm mais crença. Em vez de fabricar remédio para curar o tédio e outras doenças, inventam armas de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bomba. Mas não se esqueçam que por mais que cresçam, perante Deus qualquer gigante tomba. Os
ver a realidade. Quem planta vinha, colhe uva. Quem planta chuva, colhe tempestade. No tempo em que Jesus vivia, ele disse um dia, e não foi a esmo, que neste mundo em que a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo. No tempo em que Jesus vivia, ele disse um dia, e não foi a esmo, que neste mundo em que a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo. Para a apresentação da autora, a convidada é a doutora Filipa Rio, que fará a apresentação e penso que será alguém que lhe é familiar. Olá, boa tarde. Desculpem, eu vou ler. A memória já não é como antes. Então, meu nome é Filipa e, como já perceberam, eu sou sobrinha da Adelina, ou tia Lina, como normalmente lhe chamamos. Hoje fui novamente incutida da responsabilidade de apresentar a Adelina Santos, agora escritora de tantas obras, tendo já editado vários livros de poesia, um conto infantil, uma biografia e agora o seu primeiro romance. Para mim não é possível dissociar esta apresentação de um lado mais sentimental. A minha tia Lina foi uma figura presente desde sempre na minha vida, que auxiliou a minha educação, foi inúmeras vezes minha confidente, companheira de viagem e, como tantas outras pessoas da minha família que adoro, moldou-me e contribuiu para o que sou hoje. A paixão pela escrita sempre a acompanhou. Em criança, recordo-me de a ver ler e escrever braille, da pilha de livros grossos pontilhados que existiam lá em casa e que eu própria, por várias vezes, tentei decifrar todos aqueles pontos. Recordo-me de a ver à secretária a escrever à máquina os seus primeiros textos, da sua perícia em colocar a folha corretamente no cilindro, do som das teclas a bater e do característico plim que anunciava o final da linha. Mais tarde, o computador e a evolução informática lhe permitiram ampliar a quantidade e diversidade de livros que poderia escrever e ouvir narrar. Sempre que a descrevo, faço com orgulho por todas as suas conquistas ao longo da vida, pelo seu requintado gosto musical e literário e pelo seu carinho e compaixão pelos animais. Desde sempre cresci sabendo que a tia Lina tem uma limitação e já por tantas vezes me questionei como seria ela se tivesse todos os sentidos como nós. Seria uma mulher furacão. Mas depois paro e penso, isso já ela é. Talvez a vida a tenha privado de um sentido para apurar tantas outras características valiosas que a trouxeram até aqui. Vejo-a como uma mulher plena, independente, lutadora e sem medo de opinar ou ser controversa. Uma Madalena Assis, como muitas outras mulheres que admiramos o rádio. Por fim, quero parabenizá-la pelo livro apaixonante e interessante que coloca em destaque a mulher que tão bem nos representa. Que seja o primeiro de vários romances e que tenhamos a possibilidade de nos reunirmos novamente para o celebrar. Que nunca percas esse dom da escrita e a inspiração para criar histórias que nos envolvem e absorvem. Obrigada. Obrigada. Ora, o momento é o momento de desnudar um bocadinho a autora. E a melhor forma de o fazer é ouvindo aquilo que ela escreve, a sua poesia. Então vou chamar a Fátima Passos para nos declamar o poema Invicta. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui
Muito obrigada, Adelina Santos, pelo convite. Vou tentar dar o meu máximo neste poema que retrata também a nossa cidade do Porto e que as palavras dela encensam a alma. Invicta. Gotejam as fontes na praça pasmada, borrifando a cidade com gritos de nada, orvalhando os rostos graníticos, lavrados de graça. Poisam as pombas na linha de água a jarrar. Saciam a sede nesse refrescar. Respingando da surpresa e levantando voo, num gesto aturdido, rasgam a névoa como desenho produzido. Esvoaça ao silêncio nesse bater as asas. Um gemido longo e lento a pairar sobre as casas, um grito contido, um prolongado olhar que se estende misterioso na estreia da longura, desde o rio até ao mar. Perde-se o pensamento da grandeza na franca lealdade, cujas ruas desaguam por entre o casario e cavalgam agitadas até às pontes, onde ao longe, como se a levitar, se vê passar um navio. Suavemente se estende a neblina e reais transparências, crepúsculos caindo, recordando a beleza dos montes, a elegância dos campanários, os contornos dos monumentos. Povo que respira sacrifício e vitória, que planta dos pés à raiz dos cabelos, das tripas fez alimento, da resistência fez bravura, seu nome apadrinha ao país num cálice mágico, da palavra fez doçura. Nesse cais de pescadores e varinas, onde tudo se pode comprar, atrapam esgotados os rebelos, depois de tanto remar. O Douro passa sereno, ora crispado, lambendo as margens, onde se recortam baloiçando lá grandes e pequenos. E no alto dos montes, majestosos, quase com suspensos, erguem-se orgulhosos novos palácios e ricos monumentos. Adelina Santos. Muito obrigado, Maria de Fátima Passos. E agora, para falar do vendaval do livro, convidava a doutora Jana Pão Trigo e a doutora Catarina Lobo, da forma que entenderem pelo mais conveniente, articulem a apresentação. Façam favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Ana. Não tenho uma ligação tão profunda com a Adelina como a sua sobrinha, mas já a conheço há bastantes anos. Conhecemos-nos, era eu uma miudita na escola, e a Adelina fez parte da minha educação e da minha criação, porque era daquelas pessoas simpáticas que estavam na escola à nossa espera para nos ajudar, quer fosse a ligar para casa para ter uma palavra amiga até quando as coisas não corriam tão bem. E por isso, para mim, chegar à adulta e ter esta relação com ela, de escritora para escritora, de artista para artista, é um enorme privilégio e honra. Já me perdi tantas vezes que me ponho a pensar se, na verdade, isso não será o que inconscientemente desejo para me encontrar de novo, ou para deixar para trás um passado em que me afastei de quem sou. São gerações e gerações de mulheres à procura de si próprias, no pouco espaço que a sociedade lhes dá para se poderem encontrar a elas próprias. Num vendaval de emoções, este romance dá-nos a conhecer várias histórias. São 3 gerações de mulheres,
sendo que a personagem principal, a Madalena, uma jornalista, uma mulher dos tempos modernos, ousada, sem preconceitos, sem pudor, vai atravessando por diversos momentos em que, tal como ela diz aqui nesta passagem que eu li, se vai tendo que procurar a si própria, tendo que reencontrar-se no mundo. Porque o mundo, infelizmente, a sociedade em que vivemos, apesar dos avanços que se têm vindo a fazer, embora atualmente estejamos a recuar, o mundo tem tido pouco espaço para as mulheres serem mulheres. O mundo criou espaços para as mulheres serem aquilo que o mundo definiu para as mulheres, sem perguntar às mulheres se era isso que elas queriam ser. E então, aqui esta personagem, a Madalena, sem nada a temer, sem medo, ousou ser mulher à sua maneira. E este romance belíssimo, cheio de palavras intensas que nos apelam e fazem despertar todos os sentidos, que nos fazem vivenciar a história como se estivéssemos dentro dela, dá-nos a oportunidade de conhecer a vida de uma mulher e de outras mulheres, de outras gerações que estão para trás da geração da Madalena. Sem pudor, de uma forma transparente. Esta pessoa, esta personagem, teve que se esconder muitas vezes para ser aquilo que ela é, teve que pensar muitas vezes o que é que os outros vão pensar, mas de qualquer das formas nunca hesitou em ser. O que os outros pensariam seria sempre secundário na vida da Madalena. E ela é uma mulher moderna, uma mulher que dedicou-se à sua profissão, abdicou da vida tradicional que a sociedade impôs à própria mulher para viver a carreira dela. Teve o despudor e a ousadia, porque infelizmente ainda é assim que nós temos de falar sobre isso, de ter as suas relações da forma que ela quer, com liberdade, de sentir uma mulher livre para amar, para viver as suas paixões, quer sejam elas paixões ao nível das relações humanas, quer sejam elas paixões ao nível profissional. E eu fiquei a admirar a Madalena um bocadinho mais quando li o romance. E vi muito na Madalena também. Se calhar foi por isso que a Adelina me deu esta missão, porque ela já sabia que eu ia aqui encontrar um bocadinho da Ana Pontrinho na Madalena. Eu sou um pouco como a Madalena, a Adelina é um pouco como a Madalena, aqui a Catarina Lobo, que eu já conheço também há vários anos e é uma das minhas melhores amigas, também é um pouco Madalena. Somos mulheres, Ana Filipa também, de certeza absoluta que é um pouco Madalena. Somos mulheres sem medo e estamos aqui, sem medo, para continuar a procurar o nosso espaço, para nos reencontrarmos connosco próprias o tempo que for preciso, as vezes que forem necessárias, até que o mundo entenda que os direitos das mulheres não são direitos das mulheres, são direitos humanos. Destaco aqui ao nível literário o estilo de linguagem da Adelina, apesar de ser um romance, é de uma escrita extremamente poética. É delicioso ler tudo o que a Adelina escreve. O romance não é exceção. A Adelina é uma mulher de palavras fortes, de palavras que nos prendem, de palavras que nos agarram, que nos tocam, que nos fazem viver as emoções que ela própria terá vivido ao escrever e até outras mais, porque se o artista cria a obra, o espectador recria. E é isso que nós temos a oportunidade de fazer quando lemos o livro da Adelina, recriar as emoções que ela viveu. E pronto, e é um pouco isso, nós vamos percorrendo aqui, eu não vou estar aqui a contar a história porque senão perderá toda a graça para quem ainda não leu o romance. Aconselho vivamente a fazê-lo, sem medo daquilo que vão ler. E eu acho que a Adelina é isso, é uma escritora sem medo. E eu acho que o mundo precisa de mais Adelinas sem medo. Mais Madalenas sem medo, mais Ana Filipas sem medo, mais Catarinas Lobo sem medo, mais Ana Pontrinho sem medo, para poder avançar e evoluir. Também acho que há outro apontamento que se deve fazer aqui em relação a este livro, que é o de ir buscar
informação e dados históricos, dados até sobre a nossa cidade. É muito rico culturalmente o romance da Adelina. Faz-nos bem ler isto, conhecer um pouco mais e perceber também como é que outras gerações viveram, como é que a cidade do Porto evoluiu. Faz-nos conhecer recantos da cidade do Porto que se calhar quando eu li isto também nem conhecia, apesar de conhecer vários recantos da cidade do Porto, tendo sido também estudante no Porto, isso foi uma oportunidade que tive para conhecer esses recantos, mas fica-se a conhecer um pouco mais da cidade e ficamos apaixonados ainda mais pela cidade, pela qual eu já tenho uma grande paixão, e a Adelina também, e nota-se no romance que ela escreveu. E, portanto, é um convite a conhecer a cidade do Porto, a desbravar o caminho no mundo da luta das mulheres pelos seus direitos, e também é o desbravar de um caminho por uma literatura sentida. Acho que vivemos num tempo em que a literatura é muito de cordel, é plástica, como o próprio mundo. E a literatura da Adelina, a escrita da Adelina não é plástica, é viva, é natural, sai de dentro dela, não é feita propositadamente, não é inteligência artificial, é inteligência verdadeira. E é de louvar, e é belíssima, e por isso espero que gostem tanto como eu de ler o romance da Adelina. Eu cá sinto-me muito honrada por estar aqui a falar disto. Já perceberam que eu tenho uma admiração muito grande pela escritora, não é novidade para ninguém. Ela emociona-me e nos dias de hoje isso é difícil. Eu acho incrível, e agora vou fugir um bocadinho do romance e vou falar só um bocadinho de nada da Adelina, mas tenho mesmo que dizer isto. Eu acho incrível que uma pessoa que tenha as características da Adelina, que não, no meu entender não é mais nem menos do que qualquer outra pessoa, até acho que será mais, porque tal como disse a Filipa, ela acabou por apurar outros sentidos. Acho incrível que ela tenha a capacidade de descrever tão pormenorizadamente cada recanto deste livro e dos outros todos que ela já escreveu, toda a poesia que escreve. Ela faz-nos viver isto como se estivesse a ver. E se calhar ela está mesmo, porque eu acredito mesmo nisso. Porque, tal como vou já aqui usar uma frase que já toda a gente ouviu imensas vezes, o essencial é invisível aos olhos. E a Adelina vê bem porque vê com o coração. E tudo o que ela escreveu aqui foi visto com o coração, e é por isso que é tão intenso e é tão forte. E para terminar, para não me alongar mais e passar aqui a palavra à Catarina, eu vou citar aqui uma frase que eu ouvi esta semana, no Dia da Mulher, de uma personalidade da política portuguesa. Gosto ou não, esta frase tocou-me, que foi Mariana Mortágua, que disse esta semana: querem-nos submissas, rebeldes nos terão, e assim terão. Pronto, vou passar a palavra aqui a Catarina Lobo. A Adelina gostou muito de ouvir a Catarina na apresentação do meu último livro. A Catarina também é uma pessoa que eu muito admiro, é psicóloga, como eu, estudamos juntas na Universidade do Porto. Tem dedicado a vida dela à psicologia da educação, já foi deputada na Assembleia da República, é uma mulher de valores, de causas, e portanto fazia todo sentido estar aqui. Nós concordamos que sim, e cá está ela, e portanto a Catarina agora vai, no seguimento daquilo que eu falei, abordar um bocadinho esta temática tão importante dos direitos das mulheres e da luta pelos direitos das mulheres. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar em primeiro lugar e agradecer à Adelina o amável convite que me dirigiu através da Ana. Fiquei muito sensibilizada, não é? Nós cruzámos-nos, de facto, como a Ana disse, numa apresentação do livro, em que eu participei também aqui na mesa, e, portanto, fiquei mesmo sensibilizada pelo facto de ter pensado em mim para estar aqui também a acompanhar este momento importante, mais um, não é?
deste percurso enquanto escritora e, portanto, estou mesmo muito honrada por estar aqui. Cumprimento também a Filipa, não é? Sobrinha, que também expressou emocionalmente esta ligação. O António Brás, que eu conheço de outras andanças, não é verdade? E é sempre um gosto revê-lo, agora aqui num contexto um bocadinho diferente. A Ana, pronto, minha amiga, já dispensa aqui apresentações, companheira também de lutas, não é? Lutas académicas e não só, políticas também. E cumprimento o moderador, que deixei para o fim, não por nenhuma razão em especial, também por estar aqui nesta mesa e acompanhar-nos. Ora bem, o desafio que me lançaram é um desafio que tem tão de fácil como difícil, porque a Ana acabou de dizer uma frase que eu tinha antecipado referir, que é sobre os direitos das mulheres, e que é um ponto de partida. Os direitos das mulheres não são um favor, também não são uma concessão que nos estão a fazer, pronto, tomem lá agora a possibilidade de fazer isto ou aquilo, são de facto direitos humanos e como tal, sempre que eles não são respeitados, é a humanidade que está em causa, não é só a mulher. Portanto, este é logo um ponto de partida que eu gostava de deixar aqui. E, ao longo da história, eu não sou de história, mas acho que a história nos faz muita falta, cada vez mais, sobretudo porque é a história que nos mostra o quanto que alcançamos, o quanto que progredimos, o quanto conquistamos ao longo das últimas décadas. A história e as estatísticas, os dados estão aí e provam isso. Mas também é a história que nos diz, e os dados também mostram isso, que ainda não caminhamos o suficiente, que os direitos nunca são dado adquirido e que nós temos o dever de ensinar isso às atuais e futuras gerações. À minha frente eu tenho pessoas de gerações que provavelmente não precisam que nós digamos o que estamos a dizer, porque muitos de vocês conquistaram direitos e ouviram direitos a ser conquistados. Provavelmente eu, a Ana, a Filipa, nascemos numa era de direitos adquiridos, portanto quase nenhuma de nós sabe o que é que foi lutar por isso. Agora estamos todos em risco de saber o que é perder. Eu não estou disponível para experimentar isso, portanto cá estou eu para garantir que eles permanecem e respeitar o legado de homens e mulheres que os conquistaram, porque também na verdade eu não sou aquela pessoa que acha que a luta pelas mulheres é feita de mulheres. Eu acho que não é. A luta de mulheres é feita de mulheres que o querem e de homens que o querem também. E não o teríamos feito se homens e mulheres não tivessem caminhado lado a lado nessa luta, e também não o faremos se homens e mulheres não estiverem lado a lado nessa luta. Portanto, eu acho que isto não é uma luta feita exclusivamente pelo sexo que está aqui em desvantagem, porque está, e os dados provam. Portanto, quando nós falamos de direitos humanos e direitos das mulheres, estamos a falar de coisas tão simples como o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, o direito à educação, desde logo, o direito a um trabalho digno, o direito, vejamos nós, a receber pelo nosso trabalho, não é? Trabalho igual, salário igual. Não é verdade, como é possível ainda nos dias de hoje, o direito a ser tratadas com respeito, ou se nós quisermos, o direito a não sermos discriminadas, o direito a não sermos vítimas de violência, a não sermos oprimidas, e também convém dizer que nós somos portugueses e portuguesas e a realidade em Portugal não é igual em todo o mundo, mas estamos em clara vantagem em relação a muitos países e estaremos eventualmente em desvantagem em relação a outros. Portanto, esta defesa, esta luta é uma luta que nós devemos fazer em diferentes planos, no plano local, desde logo aqui, nas nossas localidades, num plano nacional e depois num plano mais amplo, na Europa e no mundo. É uma luta que é feita, a meu ver, de palavras e deve ser feita, sobretudo, de ações.
E o lançamento de um livro como o da Adelina junta o melhor destes dois mundos, porque usa as palavras e usa a arte e usa a escrita ao serviço, no fundo, de um tema, de uma luta que é muito atual e, portanto, não deixa de ser... Um livro é um agente sempre de mudança, não é? Portanto, quando nós passamos das palavras aos atos e ao ato de escrever, nós deixamos aqui sempre sementes de transformação. Portanto, as ações não têm que ser só não têm, embora têm que ser obrigatoriamente também no plano político, não é? No plano das leis, mas têm que ser no plano da transformação também cultural, na transformação das mentalidades e essa transformação fica a dever muito àquilo que é a cultura. E, portanto, uma obra como esta que a Adelina escreve é uma obra que fica, juntamente com outras de outros escritores que já o fizeram e daquelas que ainda não apareceram e não aparecer, neste espólio de luta pela igualdade, pelo papel da mulher. E, portanto, acho que é sempre uma oportunidade e um momento de transformação este que nós estamos aqui a viver. Quando nós falamos de igualdade, ouvindo aqui algumas das palavras que a Ana já foi adiantando sobre o livro, e sem abrir muito, não é? Porque a dada altura ficamos a saber mais do que se o formos ler, mas quando nós falamos de uma mulher que escolheu uma profissão, falamos de uma coisa que não foi possível sempre, não é? E, portanto, quando nós falamos de igualdade no acesso à educação e ao mercado de trabalho, nós falamos do direito a poder ficar na escola, do direito a poder ir tão longe na minha educação quanto eu quero. No final disso, o direito a eu escolher ser aquilo que eu quero ser. Se é jornalista, se é professora, porque professoras as mulheres puderam ser durante muito tempo, não todas, não é? Mas nós sabemos que ser professora era quase em exclusivo uma profissão que estava dedicada às mulheres. Pois eu acho que a evolução se vê e a igualdade se vê quando andamos de transportes públicos e vemos mulheres a conduzir autocarros, metros e comboios, ou quando vemos mulheres agentes da polícia e na vida militar, ou quando vemos homens na moda, na cozinha. Portanto, quando vemos que nós conquistamos, nestes 50 anos de democracia, nós conseguimos de facto permitir às pessoas progressivamente sentirem-se livres para escolher aquilo que as fez felizes. Às mulheres e aos homens, porque na verdade esta questão da igualdade é uma realidade muito cara ainda às mulheres. Nós estamos subrepresentadas, nós aqui nesta mesa não estamos subrepresentadas, mas eu diria que isto é uma situação excepcionalíssima, porque nós estamos subrepresentadas nas lideranças das empresas, nós estamos subrepresentadas nas lideranças dos órgãos políticos, nós estamos subrepresentadas nos lugares de topo, em todos os lugares de topo, estamos sobre-representadas em áreas profissionais onde tendencialmente os salários são mais baixos e, portanto, quando nós vamos ver que em Portugal os homens ainda ganham mais do que as mulheres, há muitas causas para isto acontecer, entre elas esta realidade, que as mulheres estão em maioria em áreas profissionais onde tendencialmente os salários são menores e, por essa razão, há mais mulheres a ganhar menos por isso. Como também não estamos nos lugares de topo, há mais homens a ganhar mais porque eles ocupam os lugares de topo. Portanto, aqui está uma realidade que é preciso combater. E aqui não se trata das mulheres serem melhores que os homens melhores que as mulheres, porque isso é uma luta para a qual eu não dou para esse peditório. Nós somos diferentes e é essa diferença, essa diversidade que enriquece qualquer organização. Já agora, a propósito do Dia Internacional da Mulher, eu tive a oportunidade de cruzar o meu caminho com pessoas que eu considero muito especiais, que têm dedicado a sua vida a lutar pela igualdade, pela não discriminação, aqui já num outro patamar, no patamar das pessoas com deficiência. E há uma deputada na Assembleia da República, que é a deputada Lia Ferreira, e que tem feito um trabalho incrível, não só como deputada, mas ainda antes de o ser,
nessa área e que também sublinha que as mulheres estão sempre em desvantagem, mesmo nas questões da deficiência. E, portanto, eu acho que até aí a Adelina é como esta minha amiga, não é? Que eu também fiz uma grande amizade com a Lia. São mulheres muito inspiradoras, porque os obstáculos estão todos aí. Eles gravitam à nossa volta. E eles impedem-nos a nós, mulheres, de ir mais longe. Basta ver que ainda é muito difícil uma partilha equitativa das tarefas ligadas ao cuidado dos filhos ou até de pais e mães, quando não é, a idade avança e depois passamos a ter que ser cuidadores dos nossos pais e das nossas mães, e isso continua a ser uma tarefa muito atribuída às mulheres. Eu não ia dizer que continua a castigar as mulheres, porque eu não acho que isso seja um castigo. No entanto, eu acho que isso é uma missão que não tem género. Portanto, cuidar de um filho é tanto um direito como um dever da mulher e do homem que o teve. E o contrário, cuidar dos pais, que já estão em idade avançada, é também um direito, é um direito dos pais de serem cuidados e um dever dos filhos, sejam eles homens ou mulheres, porque não me parece que a questão do género possa explicar que um tenha mais dever do que o outro. Eu não consigo conceber isso, provavelmente porque eu já nasci numa era que me permite pensar assim. E também não quero alongar muito mais, mas para terminar, para verem como isto de facto ainda é uma coisa que está na cabeça das pessoas, quando eu tive o privilégio, porque é um privilégio, de ser chamada a funções públicas na Assembleia da República, em que pela primeira vez na minha vida eu exerci funções políticas integralmente, portanto interrompi a minha profissão para viver esse período, eu ouvi muitos comentários do género: então e os teus filhos? Tão pequenos? Que idade é que têm? Tem 6. Está 6 e 9. Então e os teus filhos? Os meus filhos vão ficar com o pai. Mas tu vais deixá-los? E eu: não, vou trabalhar para fora, como tantos homens e mulheres que o fazem, não é? Durante um período na semana, volto. Eu perguntava-me sempre, se eu fosse um homem, ter-me-iam perguntado isso? Se eu ia para Lisboa e com quem é que eu ia deixar os meus filhos? Se fosse o meu marido, eles estavam bem entregues comigo, mas como fui eu, às tantas não estavam bem entregues com o pai. Ficaram muito bem entregues com o pai para eu poder fazer aquilo que as mulheres conquistaram em Portugal, que é poder estar na vida pública, a dar um exemplo. E quanto mais não seja, uma das coisas que me fez ir, porque eu vacilei muito, foi mesmo essa. Foi eu poder ensinar aos meus filhos, eu tenho um rapaz e uma rapariga, que não há nada que nos limite. E acho que a Adelina nos mostra isso, com a pessoa que é e com aquilo que escreve. Muito obrigada. Pois, muito bem. Muito obrigado pelas vossas intervenções, que eu ouvi com todo o cuidado e da qual tirei as devidas ilações, os devidos conhecimentos e ensinamentos para mim também. Aprendemos sempre todos os dias e corre bem. Mas ao repetir qualquer protocolo, vou convidar o Sr. Presidente da Junta a dirigir a esta Assembleia de Homens e Mulheres as palavras que entender por convenientes, até porque ela é uma eleitora da sua jurisdição, não é? Faça favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado à Adelina por me ter convidado em nome da freguesia, portanto, e é com muito orgulho que estou aqui, sendo a Adelina uma eleitora e uma habitante da minha freguesia, de Juvim, e mais do lugar da Tens, como gostam os juvinenses, como gostam que a gente separe, embora seja uma freguesia, ou nesse caso não freguesias, mas eles têm muito orgulho em ser da Tens. Portanto, obrigado, Adelina, pelo convite. Também quero agradecer aqui as palavras das minhas duas amigas que estão aqui, quer da Ana, quer da Catarina, e do Sr. Moderador e da sobrinha da Adelina. Em relação a todos que estão aí, portanto, obrigado por terem vindo a esta bela terra e a este belo edifício
que é a Biblioteca Municipal de Gondomar, onde se fazem excelentes e alguns até memoráveis momentos culturais de toda a espécie. Eu, felizmente, venho aqui muitas vezes, na minha qualidade, e digo-vos que, quer na parte da leitura, da poesia, como podem ver dos quadros e de musicais que se fazem aqui, portanto, foi um bom edifício que tem cerca de 20 anos, portanto, que se fez aqui no centro de Gondomar, e que nos permite dar voz a muitos artistas que, sem este edifício, teriam mais dificuldades aqui no centro de Gondomar de mostrar o seu ouro. A Adelina é uma dessas artistas que eu vou, embora estive uma ou duas vezes com ela no passado, não estivemos muitas vezes, mas que vou conhecendo até pela característica de ser invisual e, portanto, desculpem lá, não quero aqui, mas quando uma pessoa se notabiliza como a Adelina se tem notabilizado, é mais falada e mais notada. É a lei da vida, quer dizer, portanto, a Adelina é efetivamente acarinhada por muita gente em Jubim, em Atens e em Gondomar, pela sua, como disse a sobrinha, por ser um furacão da natureza. Que é mesmo, isto é que é verdade, quer dizer, uma pessoa que tem algumas limitações e que consegue ultrapassar essas limitações e consegue nos mostrar a todos que é possível ser igual a nós, fazer as coisas que nós fazemos, é efetivamente uma pessoa que nos deve merecer um carinho e uma amizade ainda maior. Portanto, obrigado, Adelina, por tudo o que tem feito, pela cultura, pela nossa terra e portanto, e também, deixem-me lutar, a gente às vezes tem alguma dúvida em dizer, pelas pessoas diferentes, porque é cada vez mais importante. Falou-se aqui na Lia, nos podemos falar de outras pessoas, estas pessoas são realmente furacões que... Pronto, eu não queria estar aqui mas pronto, são realmente, nós também devo-vos dizer que na Junta, já agora deixem-me também puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, nós na Junta também temos feito um trabalho de apoio a essas pessoas e hoje temos cerca de uma dúzia de pessoas. Olha, eu vim agora, antes de um almoço, em que estavam 2 trabalhadores da Fundação Nuno Silveira que nós apoiamos e que, digo-vos, um deles é muito melhor do que o conjunto dos outros todos que são iguais a nós e ele é diferente, mas tem uma atividade profissional muito mais produtiva do que a dos outros. E isto, mesmo para nós, às vezes custa-nos a entender e a aceitar, mas esta é que é a verdade. Eu vim de um almoço em que eles também estiveram e que, portanto, é um caso concreto que estou aqui agora a referir e, portanto, essas pessoas têm que nos merecer um apoio e um incentivo cada vez maior. Eu não vos vou roubar mais tempo. Obrigado, Adelina, por tudo o que tem feito por a cultura, pela nossa terra e que vai continuar a fazer. Da União de Freguesias pode continuar a contar com o apoio que lhe temos dado, não tanto quanto merecia, mas já o temos dado quando lhe compramos alguns livros e com certeza também vamos comprar alguns destes, que é uma maneira que nós temos de apoiar a nossa cultura e essa é uma das missões também das autarquias, não só das juntas de freguesia, mas também das câmaras, apoiar a cultura quando ajudamos, isto é, minoramos as dificuldades que as pessoas têm para editar os livros. Isto é uma dificuldade que hoje não sempre tiveram. E também é uma das formas que as autarquias têm quando adquirimos alguns desses livros para minorar as dificuldades que as pessoas têm. Portanto, pode contar com esse apoio que já tem sido habitual noutros livros e que continuará a ser também neste. Muito obrigado a todos, desculpem este tempo. Da Adelina Santos, já muito foi dito, já muito foi descrito. A Adelina é um furacão, é evado de afabilidade.
e isso eu sinto e posso testemunhar. É um furacão, mas um furacão no bom sentido. Afável, amiga do seu amigo, sempre com aquele sorriso, quando eu às vezes brinco muito com ela, que dou-lhe o beijinho e não lhe digo quem sou, para ela tentar adivinhar, não é o cumprimento da praxe, mas ela chega sempre lá. Pessoa afável, amiga do seu amigo, tem uma escrita do povo e para o povo, facilmente entendível, e isso é muito importante nos dias de hoje. E, posto isto, Adelina, vamos fazer a transição entre a Adelina Santos e a poesia da Adelina Santos. Para fazer a transição, quem melhor do que o José Silva? Na verdade, meus senhores e minhas senhoras, e minhas amigas, o que mais precisamos neste tempo que estamos a viver é de mulheres que não tenham medo. Mulheres e homens que não tenham medo e que, perante as injustiças crescentes que estão a acontecer na nossa sociedade, o espezinhamento dos valores humanos, não se deixem ficar em casa, egoístamente, não é? Muito bem instalados, mas que venham gritar para a rua a sua indignação. Desculpem que isto não está muito bom, bem? Não fiques na solidão das paredes do teu quarto, não te deixes ir morrendo sem fazeres o teu poema. Às aldeias e às cidades vem trazer a tua voz, vem acordar este povo que há de despertar para a vida um dia, um dia. Um dia, um dia. Rasga as malhas do cansaço, não fiques fora da roda, de mãos dadas avançamos contra o medo e o desespero. Vamos erguer a cidade com tijolos de ternura. No horizonte já se sente a manhã que há de chegar. Um dia, ai, um dia. Um dia, um dia. A bordo do mesmo barco, que o porto não fica longe, levo firme esquadras soltas em direção ao futuro. Companheiros de esperança, abraçados na batalha, marinheiros desta praia,
Um dia vamos vencer, um dia, um dia. Um dia, um dia. E agora vamos passar àquela parte em que vamos desnudar o miolo do livro. Vamos trazer cá para fora o miolo do livro. Não a prosa, mas os poemas que estão lá inseridos. A mensagem que a Madalena Alvim nos quis passar através da poesia. Eu acho que a Madalena e a Helena são a mesma pessoa. Não sei. E ela, para mim, escolheu o fogo do verso. Isto é uma escolha dela. Eu perguntei-lhe, não queres dar o poema a outra pessoa? E ela disse, não, esse vai ser tu que vais ter que o dizer. Eu não sei até que ponto é que sou merecedor e credor da tua confiança, mas olha, Adelina, é o que nós temos e é aquilo que vai sair, o fogo do verso. Na hora em que o poente se embriaga de laranja, o mar emudece para beber as línguas de fogo. E as ondas mansas, quase adormecidas, parecem caravelas de calmaria, franjas de um dia ardente. E no infinito horizonte como flores, os gomos dos frutos incandescentes serão no firmamento círios luminosos, constelações de estrelas no firmamento. Penso na rosada tarde, cingida de cerejas e de morangos, nesse dourado entardecer, despido do longo beijo que não demos, ruborescida de desejo. Corou a maré cheia, ensandecida, enroupada de amor e despedida, com o olhar crepuscular desbotando as cores. E na polpa cítrica, doce e amarga, a derramar as tintas da saudade, se escreveu esta metade minha, este quase poema que se deu. Falta-me o laranjal um verso. Foi levado e não voltou. Aquele verso de fogo que era meu. Adelina Santos. E continuando na senda poética, a Graça Amiguinho. É uma honra estar aqui a acompanhar a Adelina, uma amiga que conheço há muito pouco tempo, mas é como se nos conhecêssemos toda a vida. E talvez por ela me conhecer também, como eu a conheço, me ofereceu para eu declamar o seu poema Espelho, que eu diria um grito contra o preconceito, um apelo à liberdade de ser e de estar no mundo. E então a nossa Adelina escreveu assim: porque me olhas assim, desdenhosa? É porque deitei fora a falsidade? Quero desbotar o riso por tanto barbanhar. Rio, escancado as janelas do meu riso de par em par. Há quanto tempo eu não sorria? Atiro as gargalhadas contra o muro da conveniência,
as grades da obrigação que me sufocam. Hoje quero ver-me, desnudar-me perante mim e deixar cair a máscara. Chorar de tanto gargalhar. Deixar a tinta do meu cenário escorrer, esborratando-me o rosto, os cantos enrugados da minha boca. Começo a sentir tanta leveza, tanta claridade. Sorriu com mais vontade ainda, por me olhar despida das gargalhadas e das farsas. Estou farta do palco que começa a vacilar. Quero rir, perder-me como louca, pegar todo o riso do mundo para me curar. Fico diante do espelho, com este meu rosto onde escorre o tempo, com o relógio a marcar a hora, mas nada me diz. Desconcertado com a minha loucura. Sim, devia estar louca. Rindo assim a bandeiras despregadas, como um catavento que perdeu as asas. Adelina. Chamo a seguir Rogério Barbosa. Muito boa tarde. Parabéns, Adelina. Aliás, estás sempre de parabéns, não é só hoje. Estás sempre. E parabéns à equipe. Acerca da vossa luta, eu sou o primeiro a admirar-vos. Eu tive uma companheira com a qual vivi 50 anos, que era uma poeta maravilhosa, que a ser também era, pertencia à vossa equipe. Ser mulher não é ser mais nem menos que o homem seu semelhante, porque ser mulher é ser diferente. Era assim que era. Vou dizer um poema que consta do livro da Adelina. Um poema que não é da Adelina. É um poema que o Guerra Junqueiro dedicou à sua filha, quando a sua filha estava a dormir. Que alma intacta e delicada, que argila pura e mimosa, a estrela da alvorada dentro de um botão de rosa. E enquanto dorme tranquila, vejo o divino esplendor de alma a sair da argila, da estrela a sair da flor. Anjos, no azul inocente, sobre teu hálito leve, desdobram candidamente em pálio as asas de neve. E eu, urzemadas em costas, eu sinto o dever sagrado de te beijar, de mãos postas, de te abençoar, ajoelhar. E ajoelhar. O poema seguinte vai ser dito por João Fortuna e é o poema Erro. Devo mencionar que é um meu seguidor das letras. É meu sobrinho e também é poeta e escritor.
primeiramente gostava de parabenizar todas as pessoas que estão na mesa e, assim como também fotografar, pois estão a tornar este magnífico evento possível. E, para além disso, gostava de agradecer a presença de todas as pessoas do público, eu inclusive, pois a interação que as pessoas que estão na mesa criam com o público torna sempre um evento deste tipo muito mais rico. E muito obrigado. Os amigos que julgava serem meus partiram em cavalos alados rumo a trajetórias por mim desconhecidas. Riem, partilhando afinidades, protegidos por amizades não acumuláveis como a minha. Saboreiam o conforto do entendimento em noites aluaradas. Eu fiquei num recanto escuro, povoado de profundos silêncios, onde o sol se recusa a entrar. Subitamente, o triste recanto clareou, o sol arrependeu-se da recusa, a passarada chilreou alegremente no parapeito da minha janela. Senti-me liberta, inundada de íntimas e puras alegrias. Estes amigos que andam por aí, galopando sobre cavalos alados, na realidade não eram meus. E eu, sequiosa de fingidas atenções, apropriei-me deles despoderadamente, sem perceber que era pouco mais que nada no conceito que tinham de mim. Voem por outros caminhos, amigos que a alguém pertencem, longe de mim, onde jamais vos alcance. O meu tempo percorre outras estradas, amplas, desguardadas de tantos enganos, que jamais a alma seja tentada a procurar-vos. A seguir, chama Guilhermina Lancha, amiga da poeta também, para nos dizer um poema. Boa tarde. Vou ler um poema da Adelina, já foi dito. Dizem que a Adelina é o furacão, mas ela diz que lhe chamam louca. E como lhe chamam louca, fez um poema que diz: dizem que sou louca. Dizem que sou louca, que tiro pedras e grito impropérios contra os muros velhos dos inimigos. São fagos a arder as palavras que brotam da minha boca, quando a dor me rasga e me estilhaça o peito com o punhal da traição, hipocrisia e preconceito. Sim, sou louca, vivo enterrada na minha loucura e ergo ainda mais o meu grito na noite escura, combatendo os silêncios terríficos dos chacais, onde os vampiros sugam o sangue fresco das mamadas e os abraços são milhas, fedendo-nos os povos célidos dos nadas. Sou louca porque amo. O meu amor derruba todas as barreiras, não tem idade, cor nem fronteiras. É apenas um fugaz sentido, não for que me arrebata da liberdade e me dá asas para sonhar. Sou louca, porque me arrisco nas linhas da minha verdade, acendo em cada traço do meu dizer a claridade, as gotas salgadas do meu ser. Não quero ser como os demais, prefiro a nudez pura e sigela dos animais, a linguagem muda e bela das plantas, a inocência e a rebeldia das crianças. Não me assentes com as tuas bandeiras, as cores que escondem as tuas cegueiras, desvirtuando toda a minha indiferença. Não quero as tuas rotinas, maneiras e atos falsos em surdina. Gosto de ser quem sou, de habitar na minha ruína, de me dar por inteira a quem me dou. O poema seguinte vai ser declamado pelo Rogério Barbosa novamente.
Continuando com Guerra Junqueiro. Carta que Guerra Junqueiro fez a um amigo que lhe tinha pedido este poema, esta carta. Como é que eu hei de ser um petrarca, cantar como um rouxinol, se o meu termómetro marca 42 graus ao sol? Da lira bárbara e tosca, nem sequer saem trovas de Alfama, enxota o Pégaso e a mosca, e eu durmo a cesta na cama. A hipocrisia maciça conduzo-a, não há remédio, na jumenta da preguiça, pelas charnecas do tédio. Eu trago a inspiração oca, ando abatido, ando mono, meus versos abrem a boca como os porteiros com sono. Não tenho a rima imprevista, os guizos de ouro ou de opala, que a asa da estrofe o artista sublima prende ao largá-la. Guerra Junqueiro. E agora, fazendo jus às palavras das apresentadoras do livro, nem é só um homem, nem é só uma mulher. São dois. Vão dizer o próximo poema. Porque a vida é feita de cumplicidades, de partilhas, é feita de bem-estar. Eu chamo a Fátima para aqui. Nós vamos dizer o poema atrás da Adelina porque ela merece. E o poema chama-se Mereço. Se ela merece, vai-nos ter aqui. Eu tomei a liberdade, depois de consultar a Adelina, de sequenciar o poema, ora um, ora outro, para dizer o poema a duas vozes. A Adelina merece. Nós todos merecemos. Esta sala merece. E eu olhando aqui para o lado e olhando para o livro, eu vejo na capa vendaval. A escolha deste local não podia ser mais a propósito, porque se olharmos já à nossa volta, é um vendaval de emoções que temos ao nosso redor. E é um vendaval de emoções que nos percorre no dia-a-dia, ao longo de uma vida, e na qual nós temos de saber lidar com isso, com aquilo que é bom, com aquilo que é menos bom, e seguir em frente. E como a Adelina merece que nós sigamos em frente, vamos dizer este poema, então, eu e a Fátima. Ela é a minha consorte, o sobretudo sou eu. Então o título é Mereço. Mereço a vida em toda a sua plenitude, com toda a essência de ser mulher por inteiro. Mereço. Eu mereço a liberdade de amar sem barreiras nem amarras. O amor tem asas. Não quero perdê-las. Como eu te amo. Mereço um amor que me ame despenteada, aceitando as razões que me fazem acordar rapidamente e com todos os demónios que não me deixam dormir. Mereço o amor que me faça sentir segura, que me ajude a conquistar o mundo ao pegar na sua mão e sinta que os seus braços se moldam com perfeição ao desejo da minha pele. Mereço um amor que queira dançar comigo e visite o paraíso cada vez que olho nos meus olhos, que nunca fique entediado lendo as minhas expressões. Mereço um amor que me ouça cantar pela manhã, que apoie as minhas loucuras, que respeite a minha liberdade, que me acompanhe no meu voo, que não me deixe cair.
Mereço um amor que afaste as mentiras, que me traga aos sonhos o café e a poesia. Adelina Santos. Chegamos àquela parte em que se impõe fazer os agradecimentos. E quem melhor do que a Adelina para agradecer esta belíssima sala que aqui tem hoje. Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Muito obrigada do fundo do coração por quererem estar aqui mais uma vez, a ouvirem as minhas loucuras, aquilo que eu escrevo. Muito obrigada, em primeiro lugar, à Câmara Municipal por ter cedido este belíssimo espaço, por todos os mimos que me deu. Não estou habituada a ser tão mimada como tem sido com este evento. E estou agradecida por tudo que me ofereceram e por toda a disponibilidade que puseram ao meu dispor. Quero agradecer a presença do Sr. Presidente da União de Freguesias. É uma honra tê-la ao meu lado na mesa. Quero agradecer aos meus amigos poetas que se disponibilizaram para dar voz aos meus poemas. Sem poetas, a poesia fica guardada nas gavetas e é preciso que haja pessoas que deem voz tão maravilhosamente como os meus queridos amigos hoje o fizeram aqui. Quero agradecer também, muito especial, à minha família, à Filipa, às minhas irmãs, que são sempre aquele apoio, eu sei, o berço onde eu posso regressar, chorar e transmitir as minhas emoções, sejam elas quais forem. E quero agradecer também à Flor pela reportagem que está a fazer, ao Vitor Lancha pela reportagem fotográfica. Quero agradecer também aos funcionários desta biblioteca que estão a trabalhar hoje e para que tudo também esteja a correr bem. E por tudo que hoje está aqui a decorrer, a todos os poetas que quiseram estar aqui presentes, aos amigos e não amigos, à família, a todos, muito obrigada. E que gostem daquilo que eu tenho escrito. Um livro é sempre um rebento, algo nosso, embora algumas vezes acumuladas, outras mais explícitas. E espero que gostem deste meu rebento, que é um vendaval. Dizem que eu sou um furacão. Não será tanto assim. Sou boa rapariga. Obrigada. Posto isto, José Silva. Meus amigos, vivemos um tempo, como é sabido de todos, em que há montes de idosos abandonados nos hospitais e nos lares por aí de fora. E esta sociedade que nós criamos e que nos deixamos também andar nela, assim, sem levantarmos o dedo, sem apontarmos nada, é uma injustiça. Temos que gritar isso. Temos que humanizar isto. Não adianta no dia da morte comprar o mais caro caixão. Não adianta uma roupa bonita para ir para a terra no chão. Eu que vou prestar contas a Deus
lá no reino da glória bendita. Se eu estiver com a alma manchada, não me adianta uma roupa bonita. Se eu estiver com a alma manchada, não me adianta uma roupa bonita. Não me adianta no dia dos finados me levar lírio, rosas e palma. Não me adianta rezar orações com a intenção de salvar a minha alma. Eu sempre um ideal na vida, tenho que cumprir-me por mim. Estar ao lado dos mais desvalidos, ser solidário mesmo até ao fim. Estar ao lado dos mais desvalidos, ser solidário mesmo até ao fim. Quem quiser me honrar com presentes, um buquê de flores perfumada, manda em vida para que eu sinta o perfume. Estando morto eu não vou sentir nada. Manda em vida para que eu sinta o perfume. Estando morto eu não vou sentir nada. Não adianta ir para o cemitério onde estão os meus restos mortais, rodear a minha sepultura, se afinal não nos podemos ver mais. E por isso, enquanto eu estiver vivo, não me esqueças, dá-me a tua mão, e sentirmos com alegria no peito o bater do nosso coração. E sentirmos com alegria no peito o bater do nosso coração.